Olá, gente. Meu nome é Liz Nardotto. Estamos aqui hoje para fazer uma pequena entrevista. Vou entrevistar hoje o Márcio Carvalho para que vocês entendam um pouco do lado musical dentro da indústria cultural. E a minha primeira pergunta para você, Márcio, é o seguinte: como você acha que você se vê dentro da indústria cultural? Como você se insere dentro desse mercado? Qual o seu segmento dentro? Bem, dentro da indústria cultural, é, eu estou vinculado ao segmento musical. Eu sou empresário, sou dono da empresa LM Arte Musical, uma empresa que é destinada a fazer eventos, shows, tudo voltado à música, é esse o segmento. Bacana. E para você, qual o foco que os produtores de música dentro da indústria cultural devem ter? Qual o principal foco? O principal foco que os produtores visam é um vínculo maior com o público, onde ele consiga atingir uma quantidade numerosa de público. Então, a partir desse contexto, a gente começa a manipular o público pensando assim, no que é que o público quer ouvir, entendeu? O que é que está na alta, qual é o sucesso. E a partir daí a gente vai estudando esse mecanismo para se identificar com o público. Bacana. E você acha que quais as influências que a mídia, né, dentro dessa indústria cultural pode dar? E se você puder dar alguns exemplos para a gente? A mídia, por exemplo, ela é um grande meio de comunicação que faz com que todos os produtores, por exemplo, estou dando o exemplo da música no caso, todos os produtores consigam atingir uma grande quantidade de ouvintes, uma grande quantidade de telespectadores. Estou dando exemplo, por exemplo, da rádio, da televisão, da internet, tá? Então esse universo, a mídia, ela tem uma influência muito grande, porque se nós conseguimos juntar parceria com a mídia, ela vai ficar fazendo vários comerciais em cima daquele determinado estilo. Por exemplo, o estilo sertanejo universitário. Nós vemos que eles colocam como se fosse o único estilo que tivesse na alta no momento. Então a mídia ela influencia o público a escutar só, por exemplo, esse estilo musical. Legal, mas agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Qual é o problema que você acha, o principal problema que essa indústria pode trazer para o artista? O, eu acho que o principal problema é a questão da criação, porque como a indústria cultural ela procura já estabelecer tipo método, uma cópia do sucesso. Por exemplo, se um artista chegou ao sucesso, vários artistas consecutivamente vão meio que imitar aquele sucesso que a mídia já catalogou. Ou seja, é tipo uma fórmula. E isso empata em que o artista ele consiga fazer a sua criação própria. Na verdade, começa mesmo uma indústria em cima de uma música. O artista dá uma ideia, mas essa ideia ali é como se fosse vários parafusos. O produtor musical ele vai apertar um parafuso, o artista aperta outro, o empresário que está patrocinando aperta outro, a mídia aperta outro, e assim forma uma música, como se fosse uma indústria mesmo, como se estivesse montando um carro. E monta aquela música naquele padrão que já é estabelecido Vamos pela fazer então um indústria resumo cultural. rapidinho aqui. O que é a indústria cultural? Bem, a indústria cultural nada mais é do que a arte sendo um produto. As grandes mídias fizeram com que a arte em si ela se torne um produto lucrativo. Então, como eu havia explicado, a arte nesse contexto ela perde um pouco essa produção de autenticidade e ela deixou de ser exclusiva para grandes elites. Ela foi democratizada, ela chega é, em qualquer telespectador pela internet, pela rádio, pela televisão, sendo que eles deram chega em qualquer lugar comum da sociedade. Porém, não existe mais esse refinamento da arte. A arte ela ficou meio que limitada. Então, o processo de criação autêntico
ele não está mais sendo considerado em primeira linha. Na verdade, acontece que é uma imitação André de Carvalho, muito sucesso. obrigada pela sua entrevista. Obrigado. Valeu, garoto. Valeu, E é isso gente, aí. obrigado. Falou, Nil.